Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui em mais um dia do nosso Plaboc, é o nosso 39º dia do Plaboc, e é com muita alegria que mais um dia a gente está junto aqui, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor por esse projeto, pela oportunidade que temos de juntos estarmos lendo a palavra do Senhor durante todo esse ano, tá bom? E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no meu canal, que ele também pode ser seu também, e ative as notificações para que você possa receber ali as novidades que são postadas aqui no canal, tá bom? E hoje, dando prosseguimento à nossa leitura, nós vamos ler os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Levítico, tá? Nós vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra. Então, vem comigo, vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, no entendimento, na compreensão da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tudo que falhamos, tudo que nos afastou da Tua presença. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e bendito. Nós assim oramos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos descortine os mistérios contidos nas Sagradas Escrituras. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos direto para a nossa leitura, Levítico, capítulo de número 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se a inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele. Da sua carne, portanto, o sacerdote o declarará por imundo, e não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e este o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a praga, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando-a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo, é praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem tiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias,
Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga é. Mas, se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por imundo, por limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que, se o pelo na mancha se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, lepra é. Que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote declarará por imundo, é praga de lepra. Mas, se o sacerdote vendo-a, eis que se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas, se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque a inflamação é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não aparece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que se a tinha não tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará. E eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha ao seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele de sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas escurecidas, é impingem que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os pelos na frente da cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquele que tem a praga por 7 dias.
Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é. Com fogo se queimará. Mas o sacerdote vendo, e eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, eis que se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás, praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas, se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido ou tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa, o fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Louvado seja o nome do Senhor. Essa questão da lepra é muito interessante, né? A gente vai fazer um comentáriozinho depois. Vamos lá, seguindo com a nossa leitura, Levítico capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que for degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado é para o sacerdote. Coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, que está na sua mão esquerda,
E daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer a expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, aquele que tem de purificar-se, sobre o dedo do polegar da sua mão direita e sobre o dedo do polegar do seu pé esquerdo. Também o sacerdote derramará azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar esquerdo, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da sua expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele ao Senhor. Depois oferecerá 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme suas posses. Será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, como a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechá-la por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote examinará, entrará, e se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da sua casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde.
Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa duas aves, e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas correntes de água, e aspargirá a casa 7 vezes. Assim, expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas e das casas, e da inchação e das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará suas roupas, e banhará sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também, o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também, se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas se a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda.
Também a mulher, quando tiver fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo, de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Louvado seja o nome do Senhor. Passando para o último capítulo de hoje, Levítico capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode, sobre o que cairá sorte, para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo o espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo fogo, pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele,
e tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá na cabeça do bode, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido, quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes, então sairá e preparará seu holocausto. E o holocausto do povo fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação do santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne, o seu esterco queimarão no fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, e isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim, fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje e eu queria fazer só um breve comentário a respeito da lepra. Não é isso? Que, claro, a pessoa que tinha essa enfermidade ali era uma enfermidade que naquela época ainda não tinha cura, né? E era uma enfermidade que ia acabando com a pessoa, ia consumindo a pele da pessoa. Ela poderia começar pequenininho, mas depois ela ia se expandindo, ia tomando conta da pele da pessoa, tomando conta da vida da pessoa, né? Então, era uma doença muito triste. Trazia isolamento, trazia julgamento, né? As pessoas observavam, viam e identificavam quem era o leproso, né? Ele era taxado de imundo, como um imundo, ele tinha que estar separado do convívio social, enfim. É isso que o pecado faz com a nossa vida. O pecado, ele nos separa de Deus, ele nos separa da convivência do corpo. Então, o pecado, ele nos isola. Então, esse é o significado da lepra para nós. Aquilo que separa a nossa vida de Deus, né? Então, era o corpo sendo consumido lentamente, lentamente. E na maioria dos casos era fatal. Então começava pequeno, ia consumindo, ia consumindo, ia consumindo, até que a pessoa morria. Dessa forma é o pecado. Então, às vezes, ele começa assim, ó. E se a gente não vigiar, aquilo vai entrando, aquilo vai tomando conta, aquilo vai te consumindo.
Aquilo vai consumir na sua pele, vai consumir na sua vida, vai consumir na sua comunhão com Deus, a sua vontade de orar, sua vontade de se consagrar, sua vontade de se dedicar ao Senhor, sua vontade de louvar a Deus, sua vontade de ler a palavra, sua vontade de estudar a palavra, de meditar nas Escrituras, sua vontade de cuidar do seu irmão, sua vontade de perdoar, sua vontade de ser amoroso, e por aí vai. Mas Jesus ele foi enviado para nos livrar da lepra, nos livrar do pecado e nos fazer de novo estar perto de Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho que o Senhor consagrou a nós. Então, a lepra, ela é isso, ela faz isso, ela era dolorida demais. A pessoa sofria muito, né? Ela era praticamente subjugada ali na sociedade. Era como se, sim, uma maldição estivesse sobre ela. Então, que nós possamos todos os dias orar a Deus e pedir ao Senhor misericórdia para que o Senhor nos sustente e que nós não estejamos nessa condição, aquela condição de começou assim, e aí o pecado ele vai nos consumindo, e ele vai nos afastando cada vez mais de Deus. E o segundo comentário é sobre esse capítulo 16, os bodes, né? Então haviam ali 2 bodes, um era sacrificado e o outro era solto, né? Então é só uma breve observação daquilo que o Senhor faz com o nosso pecado. Né? Então, um animal seria morto para que o nosso pecado ele seja perdoado. É a expiação do nosso pecado. Esse era o primeiro bode. E o outro bode ele seria solto para que ele pudesse ir para o deserto, para uma terra solitária. Então Deus ele perdoa o nosso pecado pelo bode da expiação e ele envia, ele retira, ele expurga os pecados do meio do seu povo, no meio da igreja. Ele joga isso no mar do esquecimento através do bode emissário. Então, essa é a bênção que a igreja tem. Então, Deus ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Ele perdoa e esquece. Mas muitas das vezes a gente não. Então, libere perdão. Perdoe e esqueça. Perdoe e esqueça o que aquele familiar que você ama muito fez, o que ele falou. Perdoe e esqueça. Aquilo que o seu amigo falou, aquilo até mesmo que o seu irmão de congregação falou, até mesmo aquele que o seu líder do ministério falou. Então, perdoe e esqueça, porque assim você vai poder desfrutar da paz de Jesus. Assim você vai poder desfrutar com maior intensidade do amor de Jesus. Então, muitas das vezes, sim, traz feridas. A gente fica machucado, aquilo ali dói, aquela palavra dói. Mas o Senhor está nos ensinando, olha, perdoa e esquece. Porque é isso que Deus fez com você. É isso que Deus fez comigo. Então, quantas vezes você, eu, nós entristecemos ao Espírito Santo de Deus? Quantas vezes você e eu falhamos com Deus? Deixamos de cumprir as suas orientações, as suas ordenanças. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele nos perdoa. Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia. Aquele olhar que constrangeu a vida de Pedro, em que o fez chorar ali amargamente. Então, que o Senhor possa derramar do seu Espírito sobre a nossa vida e que nós possamos ter esse entendimento de perdão e de esquecimento das ofensas, para que a paz de Jesus ela possa reinar na nossa vida. Então, queridos, que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Né? Nós terminamos aqui a nossa leitura e eu queria te pedir que você registre nos comentários qual o versículo mais te impactou nessa nossa leitura. Qual é a lição que te marcou, aquilo que o Espírito Santo ele te deu, te revelou. Compartilha com a gente aqui aquilo que você tem aprendido. Compartilhe com os irmãos, compartilhe com a família do Plaboc, para que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento da palavra. Tá bom? Então, coloca aqui nos comentários qual foi o versículo que mais te impactou. Qual foi a lição que o Espírito Santo te ensinou na leitura de hoje? Né? Então, faça isso e nos ajude para que esse conteúdo ele possa chegar a muito mais pessoas. Então, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, tá? Dá o seu like aí, comente, sugira melhorias, enfim. Nós estamos aqui querendo aprender juntos, tá bom? E nós vamos agora orar, pedir ao Senhor uma bênção. Né? Na verdade, vamos agradecê-lo, né? Pelas bênçãos que já recebemos na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos por tudo que o Senhor nos ensinou.
pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelos nossos olhos espirituais abertos para contemplar aquilo que está nas Sagradas Escrituras, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor receba esse momento no teu altar. Continue sustentando a cada um dos meus irmãos. Continue sustentando a nossa vida. E que esse projeto ele possa seguir firme, alcançando muitas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Nós assim oramos, gratos ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, que Deus abençoe a sua faculdade, enfim. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente e te conceda uma semana muito abençoada. Tá bom? Então, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura.